Fala meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos, eu sou o Zaga e hoje nós vamos fazer aqui a análise do trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu peço desculpas aí pelo atraso, quando o trailer saiu a gente já tinha dado férias pro seu Percival, nosso velho Ranzinza também é ser humano, né, também precisa de um descanso, mas agora vamos voltar com tudo aí pra 2022 e vamos começar com esse trailer insano que já revelou personagens esperados e inesperados. Então sem mais delongas, seu Percival, solta o primeiro trecho aí pra gente analisar. O trailer abre em tela preta, com o Wong falando aquela frase pro Doutor Estranho não fazer o feitiço de Homem-Aranha sem volta pra casa. É curioso que essa frase estava no trailer do filme, mas ela não foi utilizada no filme. Então talvez ela seja reciclada aí, ela pode representar algum feitiço que o Doutor Estranho vai fazer depois, né? Vai fazer nesse próprio filme, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. As próximas frases do trailer são do Doutor Estranho e também vêm de Homem-Aranha sem volta pra casa. Ele diz que o multiverso é um conceito sobre o qual a gente sabe assustadoramente pouco. E isso casa com a ideia desse filme. Assustadoramente é uma palavra muito interessante porque, de acordo com a própria Marvel, esse filme vai ter uma pegada mais de terror. Então isso casa com a ideia do filme e, pelo visto, nesse próprio filme a gente vai aprender muito mais sobre o multiverso. Aí a primeira imagem do trailer é o relógio quebrado do Doutor Estranho, né, que a gente viu no primeiro filme solo do herói. Esse relógio representa as mãos quebradas dele, né, que fizeram ele buscar ajuda em Camartage e se tornar um mago. Mas também representa o coração partido dele pela maneira como as coisas terminaram com a Christine Palmer. E eu vou falar mais sobre isso mais pra frente na análise do trailer. Mas além disso, esse relógio quebrado aí com o reflexo da cara do Doutor Estranho pode representar a quebra do multiverso e a colisão de realidades. O Doutor Estranho, como a gente sabe, provavelmente é um dos grandes culpados por isso ter acontecido. E essa visão dele como reflexo no relógio pode representar essa culpa que ele sente pela vinda de vilões multiversais, tanto no filme do Homem-Aranha como nesse filme dele também. E esse primeiro trecho termina com a voz do Mordo falando sobre a profanação da realidade, o que é uma alusão ao constante envolvimento do Doutor Estranho com feitiços que podem quebrar a realidade e causar danos ao multiverso. Próximo trecho. Aí no começo desse trecho a gente vê o Doutor Estranho atravessando um portão enquanto ouvimos o Mordo terminar sua frase, dizendo que a profanação da realidade não ficará impune. Isso é uma referência à missão dele no fim do filme anterior, de acabar com os magos do mundo, e também é uma alusão à frase que ele diz pro Doutor Estranho quando eles quebram as regras e interferem com o tempo no último filme. A conta chega. The bill comes due. You still think there will be no consequences, Strange? No price to pay. The bill comes due. Always. Dizendo que todas essas interferências aí para salvar o mundo poderiam gerar catástrofes ainda piores. E até que ele estava certo nesse ponto, né? E mais ainda, também dá para fazer uma ligação com a frase do Duende Verde no filme do Homem-Aranha, Sem Volta para Casa. No good deed goes unpunished, ou nenhuma boa ação passará impune. No caso, era uma ameaça do Duende Verde, né? Que dizia que ia castigar o Peter por tentar fazer boas ações com os vilões, né? Tentar curar eles dos poderes deles para evitar que eles morressem, mas também pode ser interpretada essa frase como um aviso que não importa as intenções, né, dessas ações que os heróis fazem, quando eles interferem com a realidade sempre vem o castigo. Também é legal a gente reparar nessa cena que o Doutor Estranho está usando o olho de Agamotto, mesmo sem a Joia do Tempo, assim como em Homem-Aranha. Talvez o olho de Agamotto ainda tenha alguma outra mágica que seja útil, mas é legal reparar também que ele está usando bem mais para cima, quase como um colar, e não no meio da barriga como ele usava normalmente. Será que essa posição nova do olho de Agamotto é para ajudar a proteger a relíquia de alguma coisa? Ou será que tem algum outro motivo? Aí segue a cena, a gente vê o Doutor Estranho de costas e parece que o manto de levitação tá rasgado. Então essa cena deve ser mais pra frente no filme, depois de alguma batalha que tenha causado danos aí à capa mais simpática do MCU. E o fato da capa poder estar rasgada vai ter uma importância que depois eu vou comentar. Aí o Doutor
Doutor Estranho se repara com a realidade se desfazendo, que é uma cena muito parecida visualmente com o que acontece no episódio 4 de What If, quando a realidade do Doutor Estranho é destruída. Reparem aí que os prédios parecem que estão derretendo para cima. É importante lembrar que naquela ocasião de What If ele causou a destruição da realidade porque tentou mudar um ponto absoluto no tempo, e lá era a morte da Christine Palmer. Talvez os eventos de Homem-Aranha Sem Volta para Casa tenham causado um efeito similar. Pode ser que a morte dos vilões fossem lá pontos absolutos no tempo, na realidade de cada um deles. Aí, ao curar eles e mandar eles de volta para suas respectivas realidades, o Doutor Estranho e o Homem-Aranha podem ter causado um caos no multiverso, alterando pontos absolutos no tempo de várias realidades e fazendo com que diversas realidades fossem desfeitas, ou pelo menos corressem o risco de ser desfeitas. E aí o Doutor Estranho vai ter que consertar isso. Ou talvez a revelação da identidade do Homem-Aranha pelo Mistério fosse um ponto absoluto no tempo, na realidade que a gente vê no MCU. O feitiço que reverteu essa revelação no fim do filme pode ser que tenha causado aí uma possível destruição de toda a realidade do MCU, e nesse caso ainda teria um agravante. O Doutor Estranho não saberia por que isso está acontecendo, porque ele não lembra quem é Peter Parker, e ele não lembra de nada disso que aconteceu naquele momento. Voltando ao trailer, depois a gente vê o Doutor Estranho subindo as escadas do Sanctum Sanctorum de Nova York e tudo parece estar inundado com água do mar. No fundo parece até que tem uma praia. Isso pode ser algum tipo de representação do choque de realidades e talvez tenha relação com Gargantos, o monstro com tentáculos e um olho só que aparece mais pra frente no trailer. Ele é um monstro marítimo e ele tem relação com as histórias do Namor, o príncipe submarino. E essa água aí é água do mar mesmo, viu? Não é o gelo que derreteu do filme do Homem-Aranha, porque dá pra ver ali o sal na água formando espuminha, dá pra ver que é água de mar mesmo. But I never meant for any of this to happen. O Doutor Estranho diz que nunca quis que nada daquilo acontecesse. Depois a gente vê ele colocando a mão na janela do Sanctum Sanctorum. Mas será que é ele mesmo? Reparem na roupa. É a mesma roupa da versão maligna do Doutor Estranho que aparece no fim do trailer e que deve ser uma versão diferente da de What If, já que aquele Doutor Estranho no fim se tornou um herói guardião do multiverso. Ele teve todo um arco de redenção ali. E nessa imagem também é legal reparar que algumas ferragens da janela parecem estar começando a derreter pra cima, que nem os prédios da cena que a gente viu anteriormente. Aí o Doutor Estranho aparece numa cena aí nas ruas de Nova York. Dá pra ver que tem um ônibus pro Central Park no fundo e pessoas correndo atrás dele. Esse é o momento que aparece Gargantos. Mais pra frente a gente vai ver a criatura jogando um ônibus no Doutor Estranho e aí vai ficar bem claro por que essa cena é a mesma que aquela. Aí a gente tem um close das mãos da Wanda começando a fazer um feitiço. Dá pra reparar que ela tá com roupas comuns, ela tá de calça jeans ainda. Então ela ainda não vestiu as roupas de Feiticeira Escarlate, isso deve ser no começo da aparição dela no filme. Aí nós vemos uma cena do casamento da doutora Christine Palmer. Como vocês devem lembrar, ela é o amor da vida do Doutor Estranho, mas o relacionamento deles não vingou. Nessa cena a gente vê o Doutor Estranho assistindo ao casamento dolorosamente, junto com o Doutor Nick West, o colega de trabalho do Doutor Estranho da Christine que aparece no primeiro filme. O Doutor Estranho também tem um pano vermelho no bolso do paletó. Será que é o manto de levitação? Antes que vocês falem qualquer coisa, eu sei que não caberia mais mágica, né? Pode ser que ele esteja guardando o manto de levitação aí pra qualquer ocorrência, pra estar alerta. A gente vê também uma breve imagem de um corvo bem ameaçador, provavelmente aí pra dar esse ar de terror que o filme quer passar. Depois nós temos a primeira imagem da América Chaves. Ela é uma personagem dos quadrinhos da Marvel que consegue viajar por realidades diferentes do multiverso através de portais em forma de estrela. Ela é de uma realidade chamada Utopia Paralela. Em breve nós vamos soltar um vídeo aqui no canal explicando direitinho pra vocês a história completa dessa personagem, mas já dando um contexto pra ficar mais fácil de entender esse trailer. Essa jaqueta com a estrela nas costas representa justamente o poder dela de criar portais em forma de estrela pra viajar entre realidades. Depois a gente vê uma cena do Wong. Essa é cruel e eu tenho uma teoria um pouco desagradável. Ele parece estar apavorado com vários cortes na cara. Nos braços dá pra ver que ele está preso por algum tipo de energia mágica.
A câmera se aproxima muito rápido dele e a luz brilha como se ele estivesse tomando um golpe muito rápido e forte. Será que a gente vai ver o Wong morrer aí nesse momento? Eu espero que não, porque eu gosto muito do personagem. Mas vale lembrar que nos quadrinhos o Doutor Estranho é o Mago Supremo e no filme do Homem-Aranha a gente descobre que quem ganhou o título foi o próprio Wong por causa de uma tecnicalidade ali que o Doutor Estranho foi blipado e ficou 5 anos ausente. Infelizmente existe a possibilidade do Wong morrer nesse filme, justamente para eles corrigirem isso. É uma coisa que a Marvel faz normalmente, né, essas correções. Daria pra gente imaginar o Wong morrendo e o título indo pro Doutor Estranho, que é o cara que tem esse título mesmo nos quadrinhos. Então vamos ficar de olho, mas eu torço para que isso não aconteça. E também é legal a gente lembrar que a Agatha Harkness fala pra Wanda em WandaVision que os poderes dela superam os do Mago Supremo. Na época a gente achou que estava falando do Doutor Estranho, né? Mas agora a gente sabe que ela estava falando do Wong, que a Wanda é mais poderosa que o Wong. Só que o Doutor Estranho é mais poderoso que o Wong. Então ali agora a gente não sabe. Será que a Wanda é mais poderosa que o Doutor Estranho também? Provavelmente sim, senão ele não precisaria da ajuda dela, né? Mas isso ainda tá em aberto, quem é mais poderoso entre os dois. Aí depois temos uma imagem de um portal em forma de estrela ali no fundo, se reparar bem, é um portal em forma de estrela, e esse é o poder da América Chaves. Quando eu olhei pela primeira vez, eu imaginei que essa pessoa que tá nessa imagem pudesse ser o Doutor Estranho, mas reparando bem, dá pra ver que essa pessoa tem um rabo de cavalo e tem umas mechas brancas ali no cabelo. Então mais um contexto aí sobre a América Chaves. Ela foi criada por duas mães, Amália e Helena. Pode ser que nessa cena seja a Amália e que isso aí seja o momento em que a América Chaves ganha seus poderes. Por quê? Porque a Amália morre quando a América Chaves ganha os poderes. Ela se sacrifica para destruir uma câmara que um bilionário chamado Mr. Gales estava usando para estimular os poderes da América contra a vontade da mãe. Então talvez seja o momento que a América Chaves ganha os poderes e essa pode ser a mãe dela se sacrificando e morrendo ali nessa cena. Vamos ficar de olho também. E aí a gente chega no logo da Marvel. E ele aparece sendo formado por prismas, alguns com formatos de estrelas também, relembrando os poderes da América Chaves. Dá pra ver que além do logo atual que o MCU usa pros filmes, a Marvel também colocou versões passadas de logos do MCU e até uma versão do logo dos X-Men da Fox. Então a Marvel colocou diversos logos diferentes aí, de diversos universos ou de diversas partes do tempo do cinema, né, da Marvel, até os logos da Fox mesmo. Então isso é obviamente uma referência muito grande aí ao multiverso e toda essa história, a colisão de realidades. Wanda. I knew sooner or later you'd show up. I made mistakes, and people were hurt. Aqui dá pra ver que a Wanda já se mudou do local que ela tava na cena pós-créditos de WandaVision. Pela fala dela, ela parece estar arrependida do que ela fez, então talvez não tenha esse arco de vilã dela que a gente tava esperando no filme. E aí ela fala, eu sabia que cedo ou tarde você apareceria. Vale lembrar que de acordo com a própria Marvel também, o Doutor Estranho sabia de tudo que estava acontecendo em Westview e os comerciais da série eram pra ser mensagens do Doutor Estranho pra ela. A aparição dele no fim da série acabou sendo cortada, mas os comerciais representam a maneira que ele encontrou de fazer contato com ela naquele momento. Então talvez agora a Wanda já saiba que foi ele que mandou aquelas mensagens. E pela maneira que o Doutor Estranho olha para tudo ao seu redor, e também pela perfeição do alinhamento das árvores, eu imagino que esse lugar possa ser mais uma realidade alternativa criada pela Wanda. Dessa vez com ovelhas ao invés de pessoas seguindo ela como rebanho. Talvez seja por isso que ela tenha dito que sabia que ele viria, porque ela estava de novo interferindo com a realidade, criando mais uma realidade paralela, mais um Rex ali. Porque cronologicamente esse momento do filme do Doutor Estranho se passa mais de um ano depois dos eventos de WandaVision. A série se passa em novembro de 2023, 2 semanas depois ali do fim de Vingadores Ultimato. Já o filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa se passa entre novembro e dezembro de 2024. Já é um ano depois da série de WandaVision. E o filme do Doutor Estranho, pelo visto, se passa depois disso também. Então a gente sabe que tem pelo menos um ano aí de diferença entre WandaVision e o filme do Doutor Estranho. Então não faria sentido ele ter esperado até agora pra dar essa bronca nela. Pode ser que essa fala dela mostre realmente que aquilo era mais uma realidade paralela que ela criou. I'm not here to talk about Westview. Then what are you here for? I need your help. With what? What do you know about the multiverse?
Aí nesse trecho o Doutor Estranho fala que não tá lá pra falar sobre Westview. Como eu falei, não faria sentido mesmo. E quando ele pergunta pra Wanda o que ela sabe sobre o multiverso, reparem na carinha esperançosa dela. No fim de WandaVision, ela estava usando o Darkhold, o livro proibido, para tentar navegar pelo multiverso e encontrar os filhos dela em outras realidades. Será que ela só vai ajudar com a intenção de encontrar os filhos? Será que ela tem segundas intenções? Será que talvez existe alguma chance dela ser mesmo uma vilã nesse filme, que ela só tá ajudando para encontrar os filhos e que ela vai acabar causando involuntariamente algumas catástrofes além das que já estão sendo causadas? Vamos ficar de olho na Wanda também, é importante. Depois a gente vê uma porta se abrindo e o Doutor Estranho acompanhado de duas mulheres. Uma delas, pela jaqueta, dá pra ver que é a América Chaves. A outra aparentemente tem o cabelo bem avermelhado, mas não é a Wanda. Eu vou revelar quem é essa terceira mulher em breve. E mais uma vez vale a gente notar que parece que o manto de levitação está rasgado. Importante. Aí a porta se abre e a gente vê uma realidade alternativa. Pode ser que seja o paralelo utópico, a realidade da qual vem a América Chaves. Ou pelo menos o que restou do paralelo utópico, né? Porque parece um cenário bem destruído aí por alguma batalha. Ou pode ser também um ponto de navegação pelo multiverso. Pela disposição da estrutura aí, a gente vê que tem um monumento iluminado no centro e vários caminhos, né? Indicando para várias direções, parecem pontes, saindo diretamente desse monumento ali no meio. Quem gosta de videogame aí provavelmente já viu alguma estrutura semelhante que é usada para viajar pelos mapas de alguns jogos. Então pode ser também um ponto de viagem pelo multiverso aí, de acesso a várias realidades. I'm sorry, Stephen. I hope you understand. The greatest threat. Aqui a coisa começa a ficar mais interessante. Esse trecho começa com o Doutor Estranho, a América Chaves e a outra mulher admirando aí essa paisagem dessa realidade alternativa. A mulher que está com eles é a própria doutora Christine Palmer. E é interessante ver ela envolvida nisso. Será que é alguma variante da Christine Palmer que em alguma realidade acabou indo para Camartage no lugar do Doutor Estranho? Ou será que é ela mesma dessa realidade? Qual seria o propósito dela ali? Isso é curioso, deixa nos comentários aí o que vocês acham, suas teorias do porquê que a Christine Palmer estaria ali ajudando eles nessa guerra multiversal. Depois a gente vê o Mordo com um visual novo, com dreads e uma barba. Existiam teorias antigas de que o irmão Voodoo, também conhecido aí como Jericho Drumm, poderia aparecer nesse filme 2 aí do Doutor Estranho. E o visual aqui do Mordo é bem parecido com o do irmão Voodoo. A Marvel às vezes costuma mesclar alguns personagens, né? Pode ser que eles tenham acabado juntando o irmão Voodoo com o Mordo, mas eu também torço para que isso não aconteça porque eu gosto demais do irmão Voodoo. Acho que ele merecia aí uma apresentação digna aí nos filmes. E vale lembrar também que o antigo guardião do Sanctum Sanctorum de Nova York, aquele que é assassinado pelo Caecilius, era Daniel Drumm, que é o próprio irmão do irmão Voodoo. E aí, o que vocês acham? Vai ter introdução ao personagem nesse filme? Tomara, hein? Eu gostaria de ver. Depois a gente vê uma névoa muito intensa cobrindo Camartage e o Doutor Estranho e o Wong assistindo com cara de espanto. Esse provavelmente vai ser aí o momento da chegada de algum vilão ou de alguma catástrofe. Vai ser um momento importante no filme e vai gerar uma guerra, provavelmente, que a gente vai ver mais pra frente. Aí na cena seguinte a Wanda aparece já vestida como Feiticeira Escarlate, fazendo uma espécie de ritual. É interessante reparar aqui que ela tá com as pontas dos dedos ficando pretos, como se o ritual estivesse drenando a vida dela aos poucos. A gente viu a mesma coisa acontecer com a Agatha Harkness em WandaVision. Aí o Mordo e o Doutor Estranho lutam, espelhando o treinamento que eles tiveram juntos lá em Camartage no primeiro filme. E o Doutor Estranho usa algo pra se defender que, olhando bem, parece que ele tá algemado. Será que ele foi preso, capturado, alguma coisa do tipo? A gente viu o Wong preso em outra imagem, né? E aí chegamos à cena de guerra em Camartage. Bem no centro da imagem tem um minotauro. No canto superior direito também parece ter um cara com arco e flechas. Parece que essa cena vai ter um ar bem medieval. E aí vocês podem estar imaginando, né? O minotauro pode ser uma referência à mitologia grega, né? Uma primeira introdução ao universo do Hércules, no universo da Marvel, né? A gente lembra também que o Russell Crowe foi confirmado como Zeus em Thor 4.
então poderia ser um minotauro aí sendo uma representação aí da introdução da mitologia grega no universo da Marvel, mas na verdade esse personagem é o Rintrah. Ele é um mago também, é um personagem que aparece nos quadrinhos do Doutor Estranho. Ele é do planeta Irval e é um minotauro verde que lembra o minotauro da mitologia grega. Inclusive a primeira aparição do Rintrah nos quadrinhos é justamente um encontro com o Doutor Estranho, quando o Doutor Estranho vai pedir ajuda pro Enitarmon. E não é um Digimon, tá? É um mago especializado aí na manipulação de tecidos. E o Doutor Estranho vai pedir ajuda justamente pro Enitarmon reparar o manto de levitação que estava rasgado, foi rasgado em batalha. Tá vendo como era importante lembrar do negócio do manto rasgado lá no começo? Então tudo isso tem relação aí com o Rintrah e com talvez um possível Enitarmon aparecendo também nesse filme, embora seja menos provável, mas talvez o Doutor Estranho precisa realmente buscar ajuda de alguém para reparar a capa que está rasgada. E inclusive é o próprio Minotauro quem devolve a capa pro Doutor Estranho depois que o Enitarmon conserta. E mais ainda, o Rintrah já foi aprendiz do próprio Doutor Estranho. Então, ao contrário do que a imagem sugere, ele pode ser e deve ser um aliado nessa batalha e não um inimigo. Ele deve estar defendendo aí Camartage de alguma outra ameaça. E esse trecho termina com o Wong olhando assustado ali no meio da destruição de Camartage. Ele está com todos os ferimentos da cena anterior, mas parece que eles estão um pouco mais recentes, com menos sangue escorrendo ainda, como se ele tivesse acabado de ganhar essas feridas. Então essa imagem provavelmente é um pouquinho antes da outra imagem do trailer, quando ele já está com os braços presos ali. E pela forma de magia, eu imagino que seja aquele Doutor Estranho maligno chegando, prendendo o Wong, e faria total sentido essa cara de espanto dele também, sem entender nada porque que o Doutor Estranho estaria atacando ele. Tomara que ele não morra, mas talvez, hein? Imagina que doído seria ver o Wong morrer pelas mãos do próprio Doutor Estranho, não o nosso, né? O outro. Ia ser triste, cruel, mas é um filme de terror. To our universe. Aí aqui nós vemos o Doutor Estranho usando uma magia vermelha muito semelhante à que a Wanda usa. Parecem ser vários mundos interligados, representando justamente aí a colisão de realidades do multiverso. Essa cena é claramente no Sanctum Sanctorum, mas é legal a gente reparar lá atrás que a janela já se desfez bastante. Na outra imagem, ela parecia estar começando a se desfazer, mas aqui ela já está sem vários pedaços. E é legal também reparar na harpa que aparece no canto dessa imagem. Ela aparece mais pra frente também em uma imagem que o Doutor Estranho e o Doutor Estranho Maligno aparecem conversando. Do lado esquerdo, nessa imagem do feitiço, também dá pra ver um brilho que deve ser o mesmo brilho do fundo dessa outra imagem da conversa dos dois. Eu vou falar um pouco mais sobre esse brilho mais pra frente no último trecho. Depois a gente vê o Doutor Estranho, a América Chaves e o Wong em mais uma cena de batalha em Camartage. O Doutor Estranho faz umas serpentes saírem do braço dele. Mais um visual que lembra muito o que acontece no episódio 4 de What If. Na verdade, essas serpentes parecem mais ser dragões do que serpentes mesmo, e elas têm umas espécies de orelhas que lembram as do Abominável, que luta contra o Wong ali e Shang-Chi. Mas é só visual parecido, tá? Não tem teoria nenhuma sobre isso. Fiquem tranquilos. Então o What If vai ser bem importante aí pra história do filme. Não só o episódio 4, como a série toda. Inclusive, existem rumores muito fortes de que a Hayley Atwell pode voltar no papel de Captain Carter, aí uma versão live action da personagem do What If aí da série animada. Então é legal a gente ficar de olho em mais referências que possam aparecer nos próximos trailers. Aí a gente vê o Gargantos, aquele monstro submarino que tem ligação com o Namor. Ele arremessa um ônibus branco na direção do Doutor Estranho. É legal lembrar que ele parece o Shuma-Gorath, mas não é o Gargantos mesmo. A gente ficou especulando muito que o Shuma-Gorath pudesse ser aí o vilão desse filme, mas no fim foi confirmado que é o Gargantos mesmo, esse vilão que tem ligação com o Namor. Aí do lado ali dá pra ver um anúncio na cabine telefônica de um chá mágico. Será que tem a ver com as propagandas de WandaVision que o Doutor Estranho tava deixando? Será que tem a ver com magia, com o filme? Ou é só um easter eggzinho? E aí a gente vê que o Doutor Estranho realmente está no mesmo local que aquela cena anterior que a gente comentou. E esse é realmente o primeiro momento aí da aparição do Gargantos. Dá pra ver que o ônibus pro Central Park tá ali atrás no mesmo lugar, assim como o táxi que estava ao lado.
E é nessa cena que as pessoas aparecem correndo atrás do Doutor Estranho. E aí o nosso querido Mago Supremo conjura um escudo em forma de serra para proteger ele e a América Chaves do ataque do Gargantos. E depois usa o escudo para cortar o ônibus do meio. E se você estiver preocupado, relaxa. Pausando ali dá para ver que o ônibus estava vazio. Então aparentemente ninguém se feriu. Pelo menos não nesse momento, né? E aí a gente vê uma mão aparecendo ali no corrimão do Sanctum Sanctorum enquanto o Doutor Estranho fica olhando confuso. Assim como o Wong olhou confuso naquela cena para algo. Então pode ser realmente que o Doutor Estranho Maligno esteja causando essa dúvida em todos. Is you. Things just got out of hand. E aí nós vemos os dois Doutores Estranhos naquela sala com a harpa. Aquela luz no fundo parece ser algum tipo de portal que está sugando toda a realidade. Dá para ver diversos objetos voando na direção da luz, como uma cadeira e uma vassoura. E aí quando a gente vê o close no Doutor Estranho Maligno, dá para ver que a janela do Sanctum tá inteira de novo. Eu imagino que aquela cena do Doutor Estranho fazendo feitiço semelhante ao da Wanda seja depois da batalha entre os dois. E esse feitiço seja pro Doutor Estranho tentar consertar o que estava de errado ali. Ele estava tentando reconstituir aí as realidades que estão sendo afetadas por tudo que aconteceu. Mas já depois dele vencer a batalha e agora aquele feitiço de correção, então deve ser bem no fim do filme. Porque a janela do Sanctum estava inteira quando ele encontrou o Doutor Estranho Maligno e quando ele tá fazendo o feitiço ela já tá bem despedaçada. E aí o trailer termina com o Doutor Estranho confuso, sem entender nada, mais ou menos como a gente tá depois desse trailer muito louco aí. Esse filme vai ser bem diferente de tudo que a gente já viu até agora, pelo visto, e eu confesso que tá bem difícil de tentar entender o que pode acontecer. Tá bem difícil de fazer teoria sobre esse filme, porque convenhamos, né, nesse filme pode ser que role de tudo. Vai ser um filme bem estranho. E é isso, galera, essa é a minha análise do trailer de Doutor Estranho. Veio com um pouquinho de atraso aí por conta de férias, mas acabou saindo agora. Se vocês pegaram alguma coisa que eu não peguei, não esquece de deixar nos comentários aí pra adicionar aí as nossas teorias, pra gente tentar bolar mais teorias juntos aí pro futuro. Mas sempre lembrando, sem vazamento, hein? Aqui nesse canal não tem espaço pra vazamento. Informação vazada vai pra outro canal, que aqui é só teoria, é só conteúdo oficial. Vazamento não. Não comentem nada de vazamento, se comentar vai ser deletado. E também, não esperem que a gente vá fazer notícia sobre vazamento, porque parece que vazou algumas coisas de Doutor Estranho. A gente não quer saber. E se vocês assistiram ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que vocês tenham gostado do conteúdo. Então aproveito e deixo minha sugestão para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal e ativar as notificações aí para não perder nada, que a gente vai fazer muito mais conteúdo sobre Doutor Estranho, sobre os próximos filmes e séries da Marvel. Vamos comentar tudo que sair aí. Vamos fazer mais análise das próximas imagens, próximos trailers que saírem, só de conteúdo oficial, hein? Então não esquece de se inscrever no canal para não perder o que vem pela frente, pra gente curtir esse ano de 2022 juntos aí, com a enxurrada de conteúdo que a Marvel vai lançar pra gente. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.